Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu vim aqui fazer esse vídeo hoje para conversarmos sobre um processo chamado triangulação. Será que aonde eu trabalho, nas minhas relações de trabalho, isso acontece? Será que na minha família eu não estou triangulando? O que significa isso? De forma bem sintética, bem breve, bem fácil de entendimento, sempre vamos ter em todas as nossas relações, tanto familiares quanto em relações de trabalho, hierarquias. Então, aqui, por exemplo, é uma família. A gente tem o pai e nós temos a mamãe e nós temos o filhinho. O processo de triangulação acontece quando essa hierarquia, imagina que quando a gente fala hierarquia, esse papai e essa mamãe, eles estão acima dessa criança, desse filho. Eles entraram nesse sistema primeiro. Então, essa hierarquia ela precisa ser respeitada. E o que acontece em muitas famílias? Acontece isso aqui. Não existe hierarquia. O filho, ele vai para um lugar que ele sente como igual. Então, ele se torna como uma pessoa semelhante. Ele se sente assim, com os mesmos direitos e os mesmos privilégios, podendo opinar na vida desses pais. Isso é extremamente prejudicial. Esse filho, quando acontece isso, ele não é livre. Ele vai estar sempre aqui, ocupando um lugar que não é dele. Ocupando, às vezes, até um lugar na relação de casal. Então, muitos casais que estão distantes, com problemas de relacionamento, colocam o filho nessa posição. Colocam o filho para decidir coisas sobre o casal, que é um absurdo, né? Porque tem questões aí que precisam ser decididas pelos adultos, pelos pais, pela posição hierárquica, né? Então, esse filho ele precisa urgente sair desse lugar. Depois vou contar como que a gente faz para sair desse lugar. Nas empresas, vamos supor que eu trabalho numa empresa e essa pessoa aqui é o meu chefe, tá? Chefa, é mulher, tá? E essa aqui sou eu e essa aqui é o meu boss, minha boss, minha chefe. Então, se eu respondo a essa pessoa, você concorda que ela tá numa posição hierárquica aqui? É minha gestora, é minha gerente, é a pessoa para quem eu respondo, é para quem me contratou, é para quem eu tenho que trabalhar, né? E aí, o que acontece? Se tem uma quebra de posição hierárquica, eu começo a me sentir, às vezes, no mesmo patamar que essa gerente, ou às vezes até superior a essa gerente. Esse processo é muito comum quando a gente tem, por exemplo, vamos supor aqui outro gestor. Esse aqui seria um gestor e uma gestora. Então, esses aqui, eles vieram primeiro, né? E eu respondo para esses gestores. Numa empresa é muito comum quando esse funcionário ele começa a sentir com direitos, vou colocar aqui, né? Com privilégios, né? E eu começo a entrar no meio dessa relação. Eu não tenho mais alguém acima de mim, eu começo a ficar no meio da relação de poder. Percebem que tem uma semelhança? Olha, só para mostrar meu prato giratório de constelação, que tá muito chique, né? Então, aqui eu tenho uma família onde acontece uma triangulação e aqui eu tenho uma relação de trabalho onde acontece uma triangulação. O que acontece nas triangulações? Essa criança, ela perde a inocência muito cedo. Ela acaba tendo que lidar com o mundo dos adultos, assumindo responsabilidades que não são dela e ela fica presa aqui. Ela não consegue viver a vida dela. Aqui, nessa empresa, geralmente, essa pessoa, quando começa a entrar ali nos assuntos dos chefes, começa a querer opinar, essa pessoa não vai ficar nesse trabalho. Provavelmente um dos três vão sair. Então,
Se você já passou por inúmeras situações de emprego, onde você entra numa empresa, logo começa a ser confidente do chefe, fofocas, né? O seu chefe chega para você, começa a te colocar de assuntos que não são seus, não são da sua responsabilidade, mas você se torna um certo amigo desse chefe. Gente, o risco de você não ficar nesse trabalho é muito grande, porque nós acabamos assumindo um lugar que não é nosso. Nós vamos para um lugar ali para fazer uma gestão, de estar num papel que não é nosso. Logo, essa pessoa, ela vai requerer os direitos dela, né? Porque ela vai estar executando um papel, mas que não tem os privilégios, o salário, o status. Ela vai estar sempre insatisfeita, sabe? O constante insatisfeito. E ele vai se sabotando, até sair da empresa, até sair desse emprego. E essa pessoa, ela vai entrar em outras empresas e vai acontecer o mesmo processo. Ela acaba se vendo ali alvo de sendo confidente, sabe, do chefe, da chefe, entrando em assuntos que não te diz respeito e acabando saindo muito em breve. E isso é péssimo para a carreira, né? A gente entrar num emprego e logo sair é péssimo. No local de trabalho, ficar saindo é muito ruim. Pasmem, a pessoa que normalmente cresce numa família assim, vai se tornar um funcionário assim, né? É uma dinâmica de vida, uma dinâmica de você estar sempre triangulando. E nas relações amorosas, essa pessoa que cresce, né, fica assim, tem uma tendência a se envolver ou com vícios, com álcool, com drogas, ou até mesmo, gente, em traições. Tá se triangulando significa trazendo outra pessoa para essa relação. Quando ela for pai ou mãe, ela vai fazer a mesma dinâmica, ela vai começar a colocar os filhos para intermediar essa relação, né, de pai e mãe. Então, o que é muito sério, assim, qual que é a solução desse problema? Gente, nós trabalharmos para que essa criança, ela vá para o lugar dela na família. O lugar dela não é aqui entre papai e mamãe, né? Na empresa é a mesma dinâmica, a gente colocar o funcionário no lugar dele. E aqui estão os gestores, né? Ou gestora, mas a gente está sempre trabalhando com a noção de hierarquia, que nós não podemos quebrar hierarquias. Se eu estou no papel de subordinada, eu preciso ir para o papel de subordinada, né? Se eu estou no papel de filha, eu preciso ir para o papel de filha. Os assuntos do casal não me diz respeito, né? Ali na empresa onde eu trabalho, os assuntos de gestores não me diz respeito. Eu preciso fazer o trabalho de sair, cortar qualquer tipo de assunto nessa direção. Porque os convites vão vir, né? As pessoas que sofrem com essa dinâmica vão ter sempre convites para triangular. E essa pessoa precisa estar consciente desse processo, tá? E ela precisa dizer não, eu não quero saber, eu não tenho interesse. Aconteceu, né, de uma pessoa que eu conheço, de ter o convite ali, o pai, a mãe ligou para ela para resolver uma situação de conflito deles. Eles queriam se separar, não estavam conseguindo. E essa pessoa que eu conheço, ela entrou no meio desse processo. Quantas vezes nós damos opiniões dizendo para os nossos pais que é para eles se separarem? Olha que absurdo, não temos esse direito. Da mesma forma que nós pais não temos o direito de interferir na decisão do filho de se separar ou de se casar, né, da vida deles. São assuntos muito particulares. E essa pessoa, né, me contou essa história, que ela foi, né, ela teve um convite ali para resolver um problema dos pais. Os pais não conseguiam mais conversar, convidaram essa filha para resolver esses conflitos e resolver o processo de separação deles, até porque ela é advogada. Olha que convite insano, né? Não pode. E ela disse sim, ela não me conhecia na época, logo eu dei uma bronca, né? Quem me conhece sabe que eu sou brava. E por quê, gente? Esse processo é muito complicado, as consequências são muito graves.
Então, logo, se você tem uma relação de triangulação, se você se identificou com esse vídeo, se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda, né? Estou aqui para isso, eu sou consteladora, eu sou psicóloga. Procure ajuda profissional, procure ajuda, né? Leia a respeito, tem inúmeras literaturas, a internet está aí cheia de informações e vai de você tomar uma decisão para mudar esse processo, ok? Essa é a minha dica de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Até mais. Tchau, tchau.